Mas hoje o nosso convidado, nosso parceiro, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo, Renato. Então tá joia. Tá um pouco baixo o teu áudio, Cláudio. Se você puder aumentar um pouquinho aí, tá um pouquinho baixo. Aí, eu chegar mais próximo às vezes. Ok, melhorou? Melhorou. Então tá bom. Beleza. Então tá joia. Tá tudo bem, tranquilo? Tudo bem, tranquilo. E você? Então tá bom. Tudo jóia, graças a Deus. Quero te agradecer pelo convite aí de estar participando conosco aí de mais esse bate-papo. Acho que a gente está correndo tanto, a gente esteve junto lá para a gente encontrar e conversar sobre os trabalhos, os novos trabalhos, os que a gente já está desenvolvendo, e todo mundo correndo muito. Então, te agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui conosco fazendo esse bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Realmente, igual que você falou, a correria é grande, mas a gente poder bater um papo, poder trocar umas ideias e transferir essas tecnologias, bater o papo no sentido para que a gente possa realmente mostrar o que está sendo feito, né, nesse trabalho aí, bater um papo sobre a pecuária atual, né, pecuária de corte do ciclo curto aí. É isso aí. E já para a gente começar a falar, entrar no nosso tema, né, porque o nosso tema hoje é potencial genético e nutrição de precisão, que é a pecuária moderna. Né? Então, essa pecuária aí que está evoluindo muito, igual a gente conversou hoje, a velocidade do conhecimento, de geração de informação é muito grande e nós precisamos realmente fazer com que isso chegue ao produtor, porque não adianta nada a pesquisa produzir e não chegar ao produtor, que é o mais interessante, né? Então, você podia contar um pouquinho, Cláudio, como é que foi esse início do centro de desempenho, que a gente vê hoje que tem realmente uma excelência a nível de Brasil, para a gente poder gerar tecnologia e transferir isso ao produtor. História Jurassic Park é comigo mesmo, né? Então vamos lá. Então, é o seguinte, tudo começou em 1998, 99, você lembra o Brasil tem 70% de pastagem degradada. Então, o que aconteceu? Naquela época, a Embrapa Arroz e Feijão tinha um trabalho muito bacana com o sistema Barreirão. João K., Itamar Pereira de Oliveira, dentre outros. Né? Então, eles tinham um trabalho do sistema Barreirão, de renovação de pastagem, consorciando lavoura, milho, soja, sorgo, arroz, com pastagem, e tinha os trabalhos, mas quando chegava na área do desempenho animal, o componente animal, eles praticamente não tinham nada, eles iam até capacidade de suporte, taxa de rotação, mas alguns ganhos, algumas situações eram pífias. Aí um dia, a gente chegou, estava nos Estados Unidos, o parceiro do Pedro Reis, e eu falei, olha, cara, você está dando gasolina azul para Fusquinha, você está dando gasolina aditivada para Uno Mille, quer dizer, não rola. Então, a gente percebeu que faltavam indicadores de desempenho sólidos e reais sobre o componente animal em sistema de pastagem renovada. Ok? Beleza. Aí, então, a gente montou o PIAP, Programa de Integração Agricultura e Pecuária, onde nós entramos, em vez de ser a produção de boi, nós entramos com a produção de quê? De touros. Qual a importância do componente genético animal, igual você falou no início aí, dessa sinergia entre nutrição e genética animal? Então, naquela época, nós queríamos quantificar. Então, a ideia chamava monitoramento do componente genético animal em pastagem renovada. Eu renovo o pasto, invisto em manejo, para quê? O que esse animal vai me trazer? O que eu vou ganhar em quilos de peso vivo por hectare por ano? Qual vai ser minha lotação? Meu ganho de peso na seca ou perda de peso? Quais as estratégias que eu vou usar na seca e água? Naquela época era só isso. E aí aquilo evoluiu para o Programa de Integração Lavoura e Pecuária, e aí nós começamos com as provas de ganho de peso a pasto.
né? Era um boi verde e amarelo, a gente entrava com proteinadozinho na seca, nada nas águas, e era aquilo ali. Mas aquilo tudo, Renato, já foi suficiente para a gente trazer o abate de 36, 40 meses, e os resultados que eram normais, vender touros com 36, 40 meses naquela época, né, para 26 a 30, né? Então aquilo já reduziu, né? Já foi alguma coisa interessante aí, né? praticamente, exatamente, foi gradativamente. Aí eu me lembro quando a gente começou com cerca elétrica Panelore em 99, Renato, 2000. Aí falaram, esse povo tá ficando louco. Cerca elétrica, Nelore, aquela história, não vai dar certo. Não respeita. Bom, hoje parece um cordeirinho, né? Com cerca elétrica, só usamos cerca elétrica. E uma série de curral de bem-estar, uma série de coisas. Então, ao longo dos anos, essa prova de ganho de peso, Renato, ela foi virando um teste de desempenho de touros jovens. E aí, quando foi lá para 2003, contrataram um touro nosso para teste de progênio, um touro que se havia sido avaliado lá na prova da Embrapa Arroz e Feijão, já em parceria com a Embrapa Cerrado. E aí começou-se com leilões e outros eventos tecnológicos, uma audiência muito grande nos dias de campo, nos workshops, no próprio leilão, e nós começamos a democratizar e a ofertar a genética de qualidade na forma de leilões. E os resultados, Renato, eles foram realmente muito interessantes, e de lá para cá a coisa só vem crescendo, os indicadores vêm melhorando demais, e até que hoje nós, praticamente, a palavra recria, a gente eliminou, né? Certo? Então, aquilo que era uma provinha de ganho de peso, evoluiu para um teste de desempenho de touros jovens. Nós criamos aí no núcleo regional da Embrapa Cerrados, em 2012, em 2014, o Centro de Desempenho Animal, já com foco na automação pecuária, buscando fazer a avaliação da eficiência alimentar, dentre outras tecnologias, no melhoramento. E aí a gente tem que bater papo, a gente vai batendo papo, porque talvez eu me esqueça aí. É isso aí. E eu vejo que é interessante, viu, Cláudio, que realmente é um trabalho que a Embrapa traz extremamente credibilidade, que é uma instituição nacional de grande credibilidade, pelas pessoas que fazem parte. E hoje a gente estava conversando muito isso, né? A gente almoçou junto e tal. O grande diferencial de todo o sistema de produção, qualquer um que seja, chamam-se pessoas. E as pessoas que têm hoje Embrapa, ela é muito são pessoas muito capacitadas de credibilidade. Mas a gente não pode jamais esquecer também dos parceiros, né? O Marcos Pedrosa está entrando aí, obrigado aí pela presença. A GCZ é uma grande parceira, e eu vejo que nós estamos trabalhando aí com parceiros realmente em prol da pecuária. O Zebu, o nosso Zebu, a evolução que o Zebu teve, e você participa disso muito, né? Em termos de desempenho animal, de uso das tecnologias que a gente tem trabalhado, nutricionais para desempenho. Então, houve uma mudança muito radical, e eu posso dizer que em um curto espaço de tempo, né? Ainda temos o boi de 4 anos. Infelizmente. Mas isso é uma realidade que a gente vê que começa a diminuir, né? Porque esse pecuarista não vai conseguir sobreviver a esse mercado tão competitivo. E assim, eu vejo muito, Cláudio, assim, a gente tem alguns trabalhos que a gente está junto. O que nós temos ainda no Brasil, um grande problema, que é um gado extremamente heterogêneo, né? Eu falo gado em termos comerciais. A gente pode ter grandes rebanhos de animais melhorados e melhoradores, mas nós ainda temos um gado muito heterogêneo, né? Como é que a gente pode trabalhar nessa melhoria desse rebanho nacional? Como é que é a sua visão nessa concepção aí da melhoria da genética nacional a nível comercial? Olha, eu acredito o seguinte, você foi muito bem falar nas parcerias, porque às vezes a gente não sabe quanto tempo tem, né? Então é o seguinte,
Nós fizemos a parceria com a GCZ, Associação Goiana dos Criadores de Zebu, no início de 2000. Essa parceria nos permitiu ter uma permeabilidade, um contato muito grande com a pecuária goiana, visando aglutinar os produtores no entorno dessas tecnologias. Nessa vitrine tecnológica, nessa prova de ganho de peso, nós sempre buscamos mostrar nos nossos dias de campo as tecnologias em solos, em reforma de pastagem, em pastagens, em melhoramento de forrageiras, nutrição animal e, obviamente, a genética animal. Então, existe o quê? Tem que haver uma sinergia como um todo para que nós possamos atingir as nossas metas de lucratividade, as nossas metas de produtividade. Sem isso não adianta. Eu costumo dizer que 70% da genética entra pela boca. E é verdade. Então não adianta você só é muito seduzido por investimento. Eu faço melhoramento genético. Será? Melhoramento é massal, não é de indivíduo, é como um todo. Então, isso tudo, as pessoas têm que entender que o melhoramento genético animal, no nosso caso, nós buscamos verdadeiras máquinas conversoras de capim em quilo de carne. Então, o que acontece? E para isso tudo, nós precisamos de manejo de pastagem e uma nutrição adequada. Bom, o que mais? Essas parcerias todas, depois, logo em 2001, talvez, nós entramos em uma parceria forte com a NCP, certo? Essa parceria com a NCP nos permitiu fazer uma avaliação genética Deu uma congelada aí, não sei se vocês estão me ouvindo, ou é o meu, ou é o do Cláudio que deu uma congelada. Isso tudo, todos os animais aqui avaliados no Embrapa, atualmente, inclusive, e graças à NCP, nós temos 100% de animais genotipados e avaliação simultânea. Temos 3 ou 4 avaliações por ano. Então, assim, hoje, se o centro de desempenho animal é considerado um local de excelência em fenotipagem, Renato, graças às parcerias com instituições de pesquisa, com outras instituições de pesquisa, como a UFG, como a UEG, como a Universidade de São Paulo, dentre outras que eu posso esquecer, além das internacionais, e as empresas privadas que investem com suas tecnologias, atendendo essas demandas e comungando, elaborando estratégias conjuntas para que nós consigamos atingir a excelência em desempenho animal, mostrando claramente o que é genética animal, o que é nutrição animal, aliados a um bom manejo de pastagem, dentre outros aspectos, É perfeito, Cláudio. Você falou que realmente a gente tem que trabalhar em conjunto, em prol do nosso objetivo maior, que é a pecuária nacional. E assim, inclusive estava hoje conversando com o Eduardo, você falou muito bem, que aquele tripé que se falava antigamente, genética, nutrição e sanidade. Eu, particularmente, já nem foco mais na sanidade, porque não é questão de importância, muito pelo contrário. Eu vejo que sanidade é uma condição básica que eu não tenho que discutir essa condição sanitária. O animal está sadio ou não está. Se ele estiver doente, ele tem que ser tratado. Então, mudamos o foco um pouco para genética, nutrição e manejo. E o que eu vejo hoje bastante, e o que eu tenho falado muito, quando eu falo desse rebanho nosso extremamente heterogêneo, tem muitos pecuaristas que ainda não têm uma genética, vamos falar assim, qualificada para desempenho, vamos deixar uma forma mais simples, mas quer ter um desempenho de um animal de alta performance. Então, assim, o trabalho que é feito, eu falo via Embrapa, via melhoramento genético, que tem sido feito nos programas de melhoramento, a NCP e todos eles, visam sempre um animal eficiente, não só no coxo também, que a gente está fazendo um trabalho aí de também um animal a pasto,
Mas a genética, uma vez estabelecida, o animal nasceu, está pronto, agora é explorar o potencial dele, né? E não tem como mudar muita coisa nisso daí. O animal tem um potencial genético, e a gente tem que lembrar bem, né, quem sou eu para estar até falando algo assim nesse sentido, mas que não é só pai, mas é pai e mãe, e tem que ter uma vaca com qualidade genética também para que haja esse casamento, né, genético, para que haja uma expressão do potencial do seu animal. E aí sim, trabalhar manejo e nutrição, né, que são fatores básicos para a eficiência animal. Então eu vejo que nós temos muita coisa para andar em termos de números. Se você pegar quantos animais hoje são inseminados no Brasil, quantas vacas são inseminadas, quantos touros melhoradores estão no mercado. Ou seja, é uma enormidade de mercado aberto que nós temos para trabalhar isso ainda. Nós temos ainda muito boi de boiada fazendo bezerros, né? Então, assim, eu vejo que a tecnologia que ela é gerada, inclusive, pela Embrapa, é uma tecnologia extremamente acessível ao produtor. Eu vejo que essa tecnologia é uma tecnologia que a gente consegue fazer isso muito bem, com eficiência zootécnica, com manejo simples e eficaz e com rentabilidade, né? Então, por isso que eu vejo a importância desse casamento de nutrição e genética. Não tem como dissociar os dois, né? Então, a gente vê que a evolução que nós temos, graças à genética, graças à nutrição e a um manejo bem eficaz que nós estamos trabalhando com os animais hoje. E aí a gente entra naquele material humano, né? Que a gente tem que pensar e discutir sobre ele. Bom, com certeza. Agora você me deu um gancho aí que eu lembrei. Você estava falando da questão do... A pessoa faz um trabalho de melhoramento de forragem, manejo, uma nutrição adequada, e aí ele quer ter desempenho sem ter uma genética adequada. Eu me lembro muito bem dos trabalhos que a gente fez ao longo desses anos, e nós temos aí, Renato, uma coisa impressionante. Nós temos lá na Embrapa, você sabe, mesmo o manejo, mesmos cuidados nutricionais, mesma mão de obra, mesmo bem-estar animal para todos os animais. O que muda no nosso trabalho? Muda a avaliação genética dos pais, e você bem falou das mães, do avô materno, certo? E esses animais, oriundos de 5, 6, 7 estados brasileiros, de diversos rebanhos partícipes de melhoramento, são alocados numa prova de ganho de peso a pasto de 300 dias, 294 dias. Nós estudamos e fizemos a avaliação genética dos pais e dos filhos e correlacionamos, Renato, com o ganho de peso real no campo e os pesos no final, passou a falar em peso, hein? E os pesos no final da prova. O que aconteceu? Animais de grupo 1 eram animais, igual você falou, ponta de boiada, que nós tínhamos animais, naquela época ainda, a gente buscava, tentamos agrupar animais negativos e próximos de 0. Então, era abaixo de 5 para pesar um ano, mais 5 quilos, hein? Aí agrupamos de mais 5 quilos até 15 quilos genéticos para pesar um ano, ou seja, os pais acrescentavam mais 15 quilos. E o grupo 3, Renato, ele era, cujos pais, era bezerrada, cujos pais era acima de 15 quilos para pesar um ano. Beleza. Fizemos esse trabalho um ano, repetimos outro ano, e observamos que para pesar um ano, a pasto, os animais do grupo 3, em relação ao grupo 1, que era o animal de DEP 0 ou menor que 5, vamos imaginar que seja um ponta de boiada, porque o ponta de boiada é pior ainda. Nós estamos falando de animais de POs com pais conhecidos. O ponta de boiada, aí seria covardia, mas esses animais do grupo 1 até os animais do grupo 3, em relação aos animais do grupo 3, eles terminaram com peso um ano, e os animais do grupo 3 pesaram 34 quilos a mais em relação à média dos animais do grupo 1. Detalhe, peso a um ano
nas mesmas condições de manejo, alimentação, tudo igual. Só mudou o componente genético dos mesmos. Então, o ganho de peso também foi muito maior. Então, assim, aquilo que está no papel, aquilo que as pesquisas geram, igual você estava falando de geração de conhecimento, levar isso para o produtor, gente, esse trem funciona. Essas coisas funcionam na prática. Os animais mais bem avaliados realmente agregam em termos de desempenho real nas suas progênies, nas fazendas. Por isso que o investimento num touro avaliado hoje, Renato, é uma verdadeira ferramenta de lucro, desde que se tenha a nutrição adequada e o manejo de pastagens adequado. Perfeito. E uma coisa que a gente tem falado muito hoje, Cláudio, e a gente vem discutindo bastante, é porque hoje nós temos números para discutir. E contra número não há argumento, não é? E eu vejo que vamos falar a pecuária. Né? A pecuária evoluiu muito. Genética é matemática, nutrição é matemática. Então, assim, hoje os números comprovam essa eficiência. Como você disse muito bem, isso é investimento. Genética é investimento. É impossível você conseguir um animal de alta qualidade de carcaça, de carne, se você não tiver genética para isso. Né? E assim, eu queria ter uma consideração sua, porque eu tenho batido muito questão de... Eu sou nutricionista, mas o nosso trabalho aparece quando você tem um material para poder expressar. No caso, um animal com genética para expressar. Você disse muitíssimo bem que 70% entra pela boca. Né? Eu queria só que você considerasse para a gente o quanto que a gente pode agregar em desempenho quando você trabalha com uma genética, vamos falar assim, superior, para que você possa, fornecendo dietas, fornecendo nutrição ajustada para desempenho, o quanto que eu posso agregar de eficiência nesse animal? Podemos falar em porcentagem? Então, desculpa, não entendi. Em porcentagem, aqueles trabalhos... Isso. Nós variamos. Na pior das hipóteses, que era o grupo 2 em relação ao 3, isso sem comparar o grupo 2 em relação, o 3 em relação ao 1, variou de 9% até 27% nas mesmas condições. Você agrupava a progênie dos filhos de touro top, comparados com touros medianos e comparados com touros inferiores e ou negativos. Agora eu peço a você para você me ajudar no raciocínio. Se nós estamos comparando isso em relação a um touro cujo valor genético é DEP0, imagine você, infelizmente, a quantidade de progênies e bezerros de corte que tem filhos de touros ponta cabeceira de boiada, professor. Ou seja, essa diferença é gritante. É uma diferença que aí é 30%, 40% e vai embora. Aliás, eu arriscaria dizer que nós estamos falando em matar a diferença de matar um boi de 2 anos, 23 a 24 meses, com matar um boi de 3 anos. Dá comida, mas não vai. Exatamente. Então, assim, não é o que eu sempre tenho, que eu estou querendo chegar, é porque eu não posso, em hipótese alguma, fazer um comparativo de desempenho de uma mesma nutrição em animais de potenciais genéticos diferentes. E quando você fala aí desse animal de 4 anos, né, o diferencial, hoje nós estamos falando de uma nutrição de precisão, uma nutrição de programação fetal. Né? Essa programação fetal você já começa a construir o seu animal lá no ventre da mãe, começa a fazer uma construção de células de gordura, células musculares, que vão se expressar lá no frigorífico. Então, como é que eu posso pensar, né, em algo que nós estamos trabalhando com tanta tecnologia, investindo em tecnologia em alimentos, em processamentos, em conhecimentos aplicados em nutrição, e eu não tenho um material genético para expressar
tudo que eu estou oferecendo para ele, né? Então aquela história do fenótipo, né, ser o genótipo mais o meio às vezes está bom, mas o genótipo não consegue ir, é a gasolina azul, né, num carro que não consegue ter desempenho. E aí, Cláudio, você falou, acho que você foi muito, muito assertivo, quando eu tenho um comparativo daquela história de a pessoa que abate um boi de 4 anos de idade, e que muitas vezes não é só genética, é uma questão de nutrição, de manejo, e vai juntando tudo isso. A pessoa que abate um boi de 4 anos, ele tem que ter, abate 4 anos, e ele tiver um abate de 1.000 bois por ano, ele precisa ter 4.000 animais na fazenda, de 1 ano, 1.000 de 2, 1.000 de 3 anos e 1.000 de 4 anos. Você imagina uma estrutura física de área de pastagem, em animais, ao passo que aquele que abate com 2 anos de idade tem que ter apenas 2.000 animais na fazenda, com 1 ano e 1.000 de 2 anos. Então você reduz o investimento. Olha o valor que você agrega, né? Pode falar. Sim. Estoque não gera dinheiro. Estoque no passado tinha um certo valor, hoje não gera valor, gera despesa. Porque esse animal é alimentado, você tem mão de obra, não é? E o investimento que você tem que fazer em terra hoje, é claro, aquele que tem 4 anos aí de um animal, um abate ao 4 anos, consequentemente tem uma baixa taxa de lotação. Baixa taxa de lotação representa uma área maior para você ter uma capacidade de absorver todos aqueles animais. Então, investimento em terra, investimento em animal, e você não tem um adicional de receita, você continua batendo 1.000 bois por ano. Então eu vejo que genética é fundamental nesse contexto, e a nutrição é aquela que vai fazer realmente o grande diferencial para a gente poder expressar todo esse potencial que o animal tem. Recria, o nome não vai acabar, mas essa estrutura convencional que nós temos, eu acredito que ela acabe em breve, né? Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que a palavra recria, você já, hoje mesmo eu estava olhando na novilhada, a novilhada está com 300 quilos e 18 meses. Então, assim, mas isso aí é um gado comercial comum, filho de animais POs, sabe? Mas é claro, desde que se paga o preço, né? A oferta, graças a Deus, mas a oferta desses animais existe. O que ninguém quer mais, você perceba claramente que existe um gap, uma quebra de preço muito grande, de precificação do mercado, para aquela fêmea que não tem genética, né? Hoje em dia a fêmea está valendo ouro, mas quem está valendo ouro? Está valendo ouro aquela fêmea que tem potencial genético de emprenhar pelo menos com 22 meses agora, em novembro, dezembro, 23, 24 meses. Não pode passar disso. Aquele negócio... Nós temos vários com menos, né? Com 13, 14 meses de idade. Exato. Agora, se você pensar na rotina do programa Nelore, por exemplo, da nossa rotina, é 100% de desafio no programa Nelore, nas várias fazendas colaboradoras, nas várias fazendas, que são partícipes do programa da Embrapa e da NCP, entendeu? Isso é uma rotina. Por quê, Renato? O preço de permanecer esses animais na fazenda, igual você falou aí, o cara tem que ter 4.000 animais, meu amigo, compactação de solo, consumo de sal, mão de obra, consumo de forrageira, não justifica a área, taxa de lotação baixa como consequência, quilos de peso vivo por hectare, números pífios. O que você mede a lucratividade na fazenda? É quantos quilos de peso vivo por hectare por ano o cara produz. Fêmeas, por exemplo, que estão parindo aí ano sim, ano não. Não pare todo tem fêmea que pare todo ano. Mas e essas pontas de estação? Ponta de estação é descarte. Você junta elas e vai trocando, vai fazendo a reposição. Não é verdade? Então,
Eu me lembro muito bem de um criador, há um tempo atrás, que surgiu essa pergunta que você comentou aí conosco aí e com os nossos colegas. Ele estava tendo um workshop na Embrapa e esse senhor estava lá quieto. E aí o pessoal falando, mas quanto que agrega de genética? Aquela discussão bacana e tal. Aí ele levantou a mãozinha dele lá no fundo e falou assim, olha, eu tenho uma experiência, eu gostaria de falar. É o seguinte, eu mato boi, tenho um ciclo completo, você se identificou lá, né? Estou em Mozarlândia, né? E tal. E aí é o seguinte, ele disse o seguinte, olha, eu trabalho há muito tempo com touro só PO, mas sem avaliação, e nos últimos 4 anos eu adquiri touros avaliados pela Embrapa. Geral. Comprei 4, comprei 5, comprei 8, e fiz um trabalhinho lá em casa, que eu botei 100 vacas com 5 touros, 4 touros, e comparei com os outros lotes, né, de touros PO, sem avaliação. Aí ele falou, para encerrar a conversa, o gado avaliado, os bois, filhos de touros avaliados, morrem em média de 6 meses a 9 meses antes do que a progênie da minha Torama PO, só caranguejada, sem ter avaliação. Não fui eu que estou falando. Ele falou isso num workshop com mais de 200 pessoas e deixou claro. E outra coisa que ele disse, falou o seguinte, a Torama avaliada enxerta até andorinha voando. É diferente. Então, isso tudo, animais avaliados para taxa, para prenhez precoce, para fertilidade, tudo isso, vão produzir o quê? Vão produzir fêmeas que vão emprenhar mais cedo, que vão desmamar bezerros pesados e vão ter um intervalo de parto menor, desde que com manejo adequado, claro. Então, não tem segredo. Então, eu acho que na equação de lucro, a reprodução vem em primeiro lugar. E por isso que uma das coisas que mais nós damos ênfase nos nossos trabalhos de seleção, seja na Embrapa, Cerrado, seja nas fazendas colaboradoras, são os indicadores de reprodução. A gente está falando muito de peso, e eu esqueci agora, estou lembrando da reprodução. Os nossos touros jovens, inclusive, que aqui são avaliados, a gente, inclusive, tem 3 indicadores que a gente recomenda fortemente o produtor verificar. Probabilidade de parto precoce, stayability, que é a capacidade de permanência no rebanho, porque é quilo de bezerro desmamado por ano fiscal ao longo de 7 anos, né? E também a idade do primeiro parto. E, além disso, todos os animais aqui, você sabe disso, são oferecidos, são avaliados com o acabamento, com a espessura de gordura, o acabamento, tanto a pasto como como confinado, na eficiência alimentar. Né? E você falou uma coisa interessante, Paulo, e muitas vezes eu vejo o produtor, às vezes, um pouco receoso, falar, mas um touro PO é um gado elite. Nós temos que acabar com esse conceito, né? Nós temos que entender que aquele animal que está sendo mensurado, analisado, medido a sua eficiência, é um animal para produção de carcaça, para produção de carne de qualidade. É esse o animal que nós estamos buscando para colocar nos nossos rebanhos comerciais. E aí, quando você tem genética, é um outro fator importante que a gente precisa também lembrar, que não adianta ter genética e não explorar essa genética. Aí sim entra a nutrição para fazer com que tudo possa acontecer. Vamos citar o exemplo agora, a gente estava hoje analisando os números do teste de desempenho de touros jovens, né, o TDTJ, que essa sigla para mim é do embaralho com ela. Nós fechamos agora, né? Vamos aprender, sou novo. Eu falo que eu sou eterno aprendiz. O TDTJ, nós conseguimos expressar o potencial dos animais, colocamos 30 quilos a mais, né, do que vinha nas provas anteriores, 30 quilos a mais, uma arroba a mais. Ou seja, quando você vê aquele touro que foi construído, né, os touros estão lindos lá na prova, aí no centro de desempenho, né, essa carcaça ela foi construída, não é? Então, assim, a gente conseguiu expressar o potencial
ainda na fase, vamos chamar da recria, né? A gente está mudando, mas é a recria. Esses animais vieram com uma carcaça, desculpa, como é que é? E outra, só de crescimento, perfeito. Eu vou só te encher a bola que você esqueceu do negócio. 30 quilos a mais, mês a menos, professor. Perfeito, boa, obrigado. É bom você lembrar. Nós colocamos 30 quilos a mais nessa fase de crescimento com um mês a menos, né? O animal mais jovem e mais importante, né, Cláudio? Que esse animal não foi acumulando gordura. Nós fomos estruturando a carcaça dele. Esse animal está com a carcaça estruturada para sim entrar numa fase agora de teste de eficiência alimentar, que ele recebeu uma dieta mais ajustada para continuar construindo carcaça. Não é um animal gordo, é um animal extremamente estruturado para ser um touro, não é? Exatamente. Você foi muito feliz agora nessa lembrança, nessa abordagem, porque é o seguinte, conversava com o colega Eduardo, com o Eduardo, né? O Eduardo Eifert, que é colega nosso na área de nutrição lá, parceiro nosso, parceiro seu, em Brapa Cerrados. Então, e eu falava assim, Eduardo, essa torama tá extra com carcaça construída. Ele falava assim, é exatamente o que eu sempre quis. Desde 2017 que a gente foi melhorando, e aí a gente conseguiu chegar lá. Por quê? O que o Eduardo precisava? O que vocês precisavam? Vocês precisavam de máquinas com potencial genético e que não queriam aproveitar esse capim, né, durante a prova pasto, para terminar com a carcaça construída e lembre, no final da prova, não é só o ganho de peso, mas a espessura de gordura e o rendimento de carcaça são medidos com ultrassom. E, inclusive, essas informações são contempladas no índice de animal, do índice do desempenho animal. Então, não é só prova de ganho de peso. É um índice de desempenho, é um índice da prova, onde o ganho em peso, o peso calculado final, a carcaça, o perímetro, o volume testicular e a funcionalidade, tudo é avaliado. E nós percebemos pela aceitabilidade do mercado e pela procura que nós estamos tendo, que a torama está realmente diferente. Em que pese o mercado está muito bom, graças a Deus, mas percebe-se claramente que a gente está uma carcaça diferente, o mercado está valorizando essa genética, é uma genética funcional, uma genética que não tem problema de aprumo, que é uma carcaça construída, ela não está gorda, Renato, você sabe disso, ela não está, ela está enxuta, ela está bem feita, ela permite expressão dessas características que nós queremos, um boi comprido, um boi gordo, um boi carcaçudo, com bom arqueamento de costela, com bom acabamento e com idade média de 22 meses. Temos animais nascidos dia 6 de novembro até 16 de agosto. Né? Então, nenhum deles tem 24 meses. E isso tudo nos chama muito a atenção. Haja visto, por exemplo, que esse ano tivemos 5 touros contratados. Não é para reprodução programada, para teste de progênie, não, também. Mas 5 touros contratados para o mercado em central de inseminação, central de genética. E são touros muito jovens, né? Muito jovens. Então, assim, você tem números, você tem genômica para embasar isso. E como você disse, nós, nutricionistas, estávamos precisando de uma máquina para tocar. E nós temos combustível para ela, Cláudio. Toda máquina precisa do combustível. Nós temos combustível para ela. E aí nós conseguimos realmente, se a gente for colocar o desempenho que esses animais tiveram, né, na prova, tanto a pasto, que fomos superiores, igual você mesmo disse, um mês a menos, 30 quilos a mais, e isso foi de estruturação de carcaça. Hoje os animais tiveram um desempenho extremamente
hoje não, mas nessa prova que nós tivemos, satisfatória, nós ficamos muito felizes, uma projeção de ganho de 1,3 kg, passou de 1,9 kg o desempenho, dietas de crescimento, como você bem disse, quem vai lá e conhece os touros sabe que eles estão estruturados, não tem acúmulo de gordura, não é boi de confinamento, um ganho elevado, com baixa inclusão de concentrado nas rações, uma dieta com 77%, 76% de volumoso, claro que um volumoso de qualidade, que é aquela junção. Nutrição não é uma ciência que a gente vai ter que atender a exigência do animal. O animal mais exigente precisa de um pouco mais de nutrientes, seja energia, aminoácido, enfim. Mas quando você tem uma máquina, pode colocar o combustível e meter o pé no acelerador. Vai responder, não tem como não responder. Então essa tecnologia que a gente vem criando, essa parceria que a gente fala, Embrapa, Campo, a GCZ, a NCP, é para criar tecnologias para que haja realmente uma eficiência para o produtor, ele comprar essa ideia, e está comprando. Acho que a ideia vem crescendo cada dia mais, né? A gente conversou sobre isso hoje. Exatamente. Não, aquela hora lá, no docinho de mamão, né, Renato? Aquela hora lá... dos mineiros, né? Do nosso Beraba, né, Renato? Verdade. Aí, por exemplo, agora você foi muito feliz, porque o ganho projetado era 1,3 kg numa eficiência alimentar do confinamento, foi para 1,900. E segurando, você sabe disso, foi uma dieta baixo concentrada e tal, e os animais ganhando e desempenhando a 1.000 por hora. Você falou a coisa certa. Nós seguramos ela, viu, Cláudio? Eu e o Eduardo, a gente está conversando muito. Vamos segurar, vai estourar, segura. O nosso custo muito barato, muito mais baixo. Eu acho que você discutiu hoje com o Eduardo, você fez o cálculo de quanto que estava custando, não sei aonde, aí no confinamento, aí que você me falou, e quanto custava conosco hoje. Eu não me lembro, mas você sabe qual o número, até te peço para você lembrar aí, se você lembrar. Mas então, o negócio é o seguinte, o que ocorre? Olha só, antigamente a gente tinha que apostar nesses touros, mas é filho de touro avaliado, é um touro avaliado aqui, a mãe aqui, papapá, e a gente vai nessa aposta. Já era bom. Mas só que hoje a gente faz uma pré-seleção com 1.000 e poucos, 2.000 pedigrees, fazemos a prova, hora que os animais chegam, igual esse ano, todos já foram coletados bulbo, a vassoura da cauda, 100% genotipado. Ao genotiparmos, as avaliações genéticas prévias já nos elevam numa acurácia que partimos de 23%, 24% para acurácias de 55%, 60% de confiança. Esses animais, ao finalizar a prova a pasto, aquele animal que é top para acabamento, ele realmente confirma que ele depositou mais gordura do que a média, né? E aí na eficiência alimentar, no confinamento, essa característica genética é mais exacerbada ainda. Então, o que existe? Um binômio aí muito importante, que é o componente genético e o componente não genético, que a gente, para o geneticista, é a nutrição, é o pasto, é a sanidade, isso é óbvio, né? Claro. O ambiente em geral, né? E outra, olha, os lotes de manejo, tudo certinho. Isso tudo está nos levando... Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Goiás, Renato, e o pessoal falava, aqui na seca é normal perder 100 gramas, 200 gramas na seca. Na zaga, 500 gramas, tá bom demais. Logo de cara, nós fechávamos. Onde o mercado, onde o pessoal perdia 200 gramas, nós fechávamos a seca, na época, com 200 gramas. Esse ano vocês fecharam a seca, nós fechamos a seca, se eu não me engano, foi 400, negócio assim, 300 gramas de ganho na seca. Nas águas, ele continuou desenvolvendo. Como resultado, em abril, final de março, abril, os animais com 18 meses, o grupo que hoje está na eficiência elite superior, estavam 450 quilos. A média do grupo 1, elite, 1 e 2, elite superior, a média era
350 quilos. A média do teste como um todo, 420 quilos. Antigamente, era 380, 390, Renato. Ou seja, são uns 30 quilos, 40 quilos, com um mês a menos. Não é mágica. É o quê? Não é mágica. Exatamente. Né? Então a gente fica contente de poder ser partícipe disso, né? Também, assim, e a gente vem assim, com uma tecnologia para realmente poder acompanhar, né, Cláudio, que vem evoluindo a genética. Aquele conceito de que, hoje eu estava até brincando hoje na reunião nossa, falei assim, enquanto você estiver usando um salzinho para um gadinho num pastinho, você não vai ter um resultadinho se tiver um resultado, né? Então, assim, esse conceito de uma nutrição de precisão que a gente veio trabalhando com vocês, com um produto mais alinhado, né, com essa pecuária moderna, produtos que realmente impactam em desempenho, que impactam nesse expressar potencial genético do animal, eu acho que esse é o grande diferencial que a pecuária moderna tem buscando. Porque, na realidade, o único objetivo chama-se rentabilidade financeira. Não muda nada. Se o nosso parceiro não tiver, nosso parceiro ponta lá, vamos falar, se o nosso produtor rural não tiver uma eficiência em rentabilidade econômica, perde todo o sentido, né? E é isso que nós estamos propondo. Esse é o nosso trabalho. Eu tô vendo aqui, eu estou vendo um comentário aqui, eu mal enxergo, mas agora estou vendo, que Humberto... A raça bem ajuda demais. Quando eu digo, claro, Humberto, a raça Nelore, né, e o animal avaliado dentro da raça Nelore, porque o fato, eu costumo dizer, todo mundo tem identidade, todo mundo tem CPF, mas isso não nos credencia a ser pessoas boas e honestas ou sermos bandidos. O fato de ter uma identidade não quer dizer nada. Só quer dizer que nós temos um controle de origem. Agora, se nós somos bem avaliados, com certeza a raça vai ajudar muito nesse GMD. É isso aí, Humberto. Dentro de cada raça, né, o Cláudio? Dentro de cada raça existem indivíduos melhores, piores, melhoradores. E não adianta ser um indivíduo melhor, né? Tem que ser um progenitor que transfere para a sua progênie essa qualidade que ele tem. Mas perfeito, eu achei esse um comentário importante. Então, dentro da raça, independente daquela que você escolha, existem animais que são realmente, que carregam, que transferem para a sua progênie toda essa carga, né, que leva à eficiência. E eu gostaria de destacar que hoje, atualmente, temos sucesso imenso com as raças Tabapuã, Guzerá e Nelore. Então, a raça Guzerá e Tabapuã vem crescendo ano a ano, e a Embrapa e nós, né, Renato, com nossa parceria, a gente vem o quê? Identificando animais superiores e agregando conhecimento, não só a pasto, como a nível de eficiência alimentar, de qual o comportamento dessas raças, não só a Nelore, mas também a Guzerá e Tabapuã, que tem tido resultados excelentes, e estamos em pleno andamento de uma prova que vai finalizar-se em setembro próximo. A Nelore terminou agora, e Tabapuã mais o Guzerá termina daqui, se não me engano, daqui a 30 e poucos dias. Né? É aquela história, tem que ser medido, né, Cláudio? Aquilo que não é medido, você não consegue, entra no achismo, né? Eu acho que é bom. Não, quando você tem números, quando você tem estatística, o que realmente comprova aquilo que está sendo avaliado, você tem segurança no seu uso, né? Você lembra do professor Noel de Souza Sampaio, nosso professor? Como esquecê-lo, né? Como esquecê-lo? Você lembra de um capítulo que tinha sobre do Jean Bosman, sul-africano, que ele dizia: medir, medir, medir. Tornar informações e conhecimento e tornar fazer as tomadas de decisões de maneira inequívoca e sem paixão. É isso aí. E eu falo muito em sala de aula isso. Eu acho que sem informação não tem como tomar decisão. Impossível.
né? Cláudio, assim, a conversa vai rendendo, nós já estamos aí com 7 minutos para encerrar a nossa live, então, assim, acho que podia a gente resumir, né? Legal, porque está passando rápido. Poder falar um pouquinho como é que foi o teste de eficiência alimentar dos animais que estão lá, com relação, a gente já falou alguma coisa, né? Como é que é a sua visão aí da avaliação do desempenho que os animais tiveram lá, com essa nutrição? Só a opinião sua. Olha o Marco Pedrosa aí, dando a chance para a gente. Olha aí, botou a bola picando. Marco Pedrosa. Vai. A partir de 2020, na prova deste ano, nós já estamos avaliando animais PO e SEIP, 100% genotipados, ok? Podem sim. Só que você perdeu o início da prova deste ano, você espera tê-lo o ano que vem, em 2021, Marco Pedrosa. Grande abraço. Voltando ao assunto a sua pergunta, nós, como fizemos a prova com 100 e poucos, finalizamos a prova Elite Superiores com 50 animais, de cerca de 22, não me lembro quantos rebanhos, tá? 20 rebanhos mais ou menos, de 5, 6 estados. Esses animais foram para eficiência alimentar, o consumo médio foi na fase de 12 quilos, e nós temos animais que consomem mais 15% até menos 20%. Ou seja, a amplitude chega a 30% para a eficiência alimentar, dos animais mais eficientes, dos animais menos eficientes. Certo? Não obstante, nós temos que observar o ganho de peso, temos que observar o acabamento, né? E principalmente o meu sistema de produção. A gente tem animais que são animais, por exemplo, você tem animais que consomem aquilo que foi predito e ganharam muito peso. Bacana. É um animal honesto. Ele consumiu aquilo que era previsto. Ele é honesto. Você tem animais que ele consumiu o que menos do que era previsto e ganhou tanto quanto aquele que consumiu o que era previsto. Então, esse cara é aquele trator econômico, é aquela BMW 328 que vai 250 por hora e faz 15 km por litro. É isso que nós queremos. E nós temos aquele animal que não consumiu e não ganhou. E nós temos, Renato, eu perco amigo, mas não perco piada, o Dodge Charger do seu tempo, que é aquele cara do meu tempo, tá bom. Que comeu muito e ganhou pouco. Tá certo? Então, aquele animal que teve um consumo muito maior do que o predito, mas que ganhou menos do que o esperado. E essas informações preciosas, nós estamos ofertando isso ao mercado. Então, qual que é a ideia da Embrapa? É democratizar essa genética, ofertando animais e mais do que o animal. Animal é fruto de um conceito, é consequência de um projeto maior. O animal, ele é o quê? É a materialização do conhecimento, pesquisa intelectual, somatória de esforços, para que seja materializado numa ferramenta de lucro do produtor rural. É isso. E esses são esses animais que serão ofertados dia 1º de agosto no nosso Leilão Shopping, a partir das 11 horas da manhã. Desde já estamos aí com a TV Arroba, com os nossos pré-lances, né? Beleza. Aproveitar, alguém fez um comentário agora aí, de que não é tempo de trabalhar um estudo econômico. Eu não dou para saber quem direitinho que escreveu aí. Todo trabalho de eficiência zootécnica, ele é um trabalho de eficiência econômica. Nós temos os números. Igual disse o Cláudio, se a gente for pegar o quanto que, vamos pensar em economia, o quanto que nós produzimos de custo de arroba produzida dentro desse sistema, uma arroba extremamente viável, zootecnicamente e economicamente. Porque eu, na minha concepção, não consigo ver um sistema economicamente viável sem ser zootecnicamente viável. É impossível isso acontecer. Eu, pelo menos, não conheço algum que seja assim.
né? Então, pode ter certeza que a viabilidade econômica está sendo avaliada. Eu só quero fazer um comentáriozinho aqui, dois. Primeiro, o pessoal está comentando aqui quando é que os animais podem ser vistoriados. Já estão sendo vistoriados até sexta-feira, dia 31. De manhã e à tarde nós estamos lá na Embrapa à disposição. O Elvio Santos Abadia pergunta aqui sobre a questão de estudo econômico. A importância quantitativa do componente genético animal já, inclusive, foi publicada há 7 dias atrás no Congresso Internacional de Animal Science, utilizando informações de eficiência alimentar e ganho de peso. Elvio, muito obrigado pela sua contribuição. E nós vamos de colocar um trabalho junto que nós fizemos lá na Vera Cruz, colocando números em cima dessa eficiência econômica também. Cláudio, eu quero que você tenha 30 segundos para te agradecer. Nós estamos encerrando aí seu agradecimento para eu depois fazer o encerramento final aqui, por gentileza. Sua fala final aí. Tá. Eu gostaria de agradecer imensamente a Campo e a você, Renato, pela oportunidade, agradecer a parceria, agradecer a minha equipe da Embrapa Cerrados, o Eduardo, o Daniel, a Letícia, a Bianca, que está me ajudando muito, a minha turma de campo, a Meleta, Pedrinho, o Ângelo, muito obrigado, o Marcos Fernando também. E esperamos ver vocês no nosso Leilo Shopping. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição de vocês. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a todos, a Campo, a toda essa equipe. Nós já devemos ser derrubados em breve agora aí. Então eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco, que nós estivemos juntos nesse tempo, passou rápido demais, eu acho que isso é bacana, né? Muito obrigado, Cláudio, pelo seu tempo, obrigado, Eduardo, Marcos, Daniel, toda a equipe, né? A equipe das meninas que estão sempre trabalhando lá conosco lá, obrigado mesmo, Marcos, a GCZ, a NCP, muito obrigado. Então nós vamos aqui encerrar, né? Vamos dar continuidade em breve, 20 segundos para a gente cair aqui. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço a todos, boa noite, uma boa semana, que Deus os abençoe. Tamo junto, meu querido, tamo junto. Deus abençoe, que a gente possa sair rápido dessa pandemia e vamos iniciar novamente tudo dentro de uma normalidade, com tranquilidade. Muito obrigado, pessoal. Marcão, um abraço, todos, fica com Deus.